Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Mais um videozinho preparado especialmente para vocês. Espero que estejam gostando, né? Aprendendo bastante com esses conteúdos aí quais estamos ministrando a vocês. Nosso objetivo agora qual é? Continuarmos falando sobre a parte de roldanas, que é para facilitar o processo aí de levantamento de peso, caso seja uma roldana móvel. E caso seja uma roldana fixa, que são esses dois tipos, alterar a direção e o sentido da aplicação de forças, ok, pessoal? Então estaremos visualizando exatamente isso agora. Vamos lá comigo. Ó. Bom, então continuando aí com o termo, né, sobre polias ou roldanas, já vimos algumas coisas aí na aula assíncrona. Então você já viu do que se trata, né? Uma polia móvel e uma polia fixa, né? Só lembrando, esta polia aqui que está com o centro colado aqui no teto, na parede ou no chão, né? Você tem que aqui seria a sua polia fixa, ok? Ó. Então é só você pegar o centro e ver a cordinha, né? Ou o objeto que está segurando, né, aonde que está sendo segurado. Então veja que aqui está indo diretamente ao teto, né, ou o piso ou a parede, isso seria a polia fixa. Agora essa segunda, a terceira e a quarta, perceba que o centro está vindo para baixo, não está sendo colado diretamente no teto. Essa segunda também, essa terceira também. Então essas três polias que estão aqui, né? Elas são as polias móveis, certo? Então aqui são as polias móveis. E são essas polias móveis que elas influenciarão na força. Lembrando que as polias fixas, né, elas têm um certo objetivo, e o objetivo ó, vem até esse ou aqui. Ó, é a primeira parte até o ou. Ou seja, são dispositivos que têm por função mudar a direção e o sentido, mas mantendo a intensidade da força, não mexendo na força. Então, nessa primeira parte aqui, ó, né, a qual eu estou descrevendo, seria o objetivo das polias fixas. A segunda parte, que começa depois do ou, tensiona um fio ou uma corda que podem ser usadas para aumentar ou diminuir a intensidade da força. Então, essa segunda parte seria o objetivo das polias móveis, ok? Então, polia fixa tem o objetivo de mudar a intensidade, igual nós havíamos comentado, né? Então, imagine que você tem aqui ó, um determinado objeto a ser levantado. Então, para eu levantar esse objeto, eu preciso aplicar uma força para cima, certo? Eu preciso empurrá-lo. Porém, agora, quando eu pego uma polia fixa, né, ó, vamos imaginar que aqui seja o teto, eu coloco aqui ó, uma polia fixa, eu passo uma corda, passando por essa polia, a partir de agora eu vou puxar essa corda. Então, a força estaria para baixo. Então, veja que houve uma alteração na direção da força, né? Antes era para cima, no sentido de levantar, agora eu estou puxando para baixo, né? Então, houve uma alteração. Então, a polia fixa tem esse objetivo. Já a polia móvel, ela tem o objetivo de diminuir a força a ser aplicada, tá bom, pessoal? Então, é isso que nós havíamos comentado ali no momento da aula síncrona. Continuando, temos uma imagem aí, ó, classificação das polias, todas essas polias a qual você está visualizando aí são polias fixas, então perceba a mudança da força em si, né? Ó. Então vamos mostrar para vocês aqui a mudança da força. Então inicialmente, ó, você tinha esse primeiro objeto aqui, né? Ó. Então aqui ó, está vindo com uma força para a direita, e agora eu estou com uma força para baixo, que está apontando para cima, mas a força que está sendo aplicada aqui é para baixo, né? Ó, que seria mais ou menos contrária a essa força aqui. Ó. Da mesma forma, igual eu montei, ó, eu pedi para você, desenhei no primeiro momento. A força está para cima na figura 2, né? Para eu elevar, e eu puxaria essa corda para baixo. Da mesma forma, a figura 3, né? Ó,
ela está vindo para cima e eu estaria puxando de forma oblíqua para baixo, que é o contrário dessa força, né? Nessa imagem não é que esteja errada, ela está mostrando aqui como se fosse a força para neutralizar a primeira, né? Então, se a primeira está vindo para a direita, essa aqui ó, estaria que está vindo para a esquerda. Essa está vindo para a direita, para cima, essa aqui para a esquerda, para cima. Então, é como se fosse ao contrário, tá? Mas a força propriamente dita, ela está mudando de direção. Dá para perceber claramente isso, né? Como eu disse, existe a classificação das polias móveis. Então, polia móvel não há contato direto entre o teto, ou parede, ou chão, por isso ela é denominada de polia móvel. Tá? Então, não há esse contato. A partir da aplicação da F, da força, tanto o objetivo quanto a polia assumem posições superiores, mas a força aplicada não é igual ao peso real. Ou seja, ela diminui a força a ser aplicada a cada polia móvel que é colocada, ok? Cada polia móvel diminui pela metade. Essa parte é muito importante você estar anotando aí, certo? Então, até vou dar um destaque aqui, ó. Então, significa isso, ó, cada polia móvel, a sua força, né, ó, diminui pela metade a sua força necessária. Então, é o que eu havia comentado com vocês da formulazinha, né? Qual que é a formulazinha da força aplicada? Então, a força aplicada ela é igual ao peso dividido por 2 elevado a n. Sendo que esse F é a força, o P é o peso, e esse N é o número de polias móveis aplicadas no meu sistema como um todo. Tá bom, pessoal? Então, continuando. Aí nós temos as imagens, né? Uma imagem bonitinha que mostra o que é uma polia fixa, que é esta primeira, né? Ó, está presa aqui no teto, ó. E uma polia móvel, ela não está presa no teto, né? Ela está solta e ela só tem aqui ó, um objeto para causar, né? Ocasionar uma tensão na própria corda a qual está sendo colocada aqui. Ok, pessoal? Então é bem importante o seguinte, ó, você analisar qual que é a força. Então vamos pensar assim, ó, vamos fazer o diagrama de forças. Então no bloco B, você tem uma força, peso, que aponta sempre para baixo, certo? E aqui tem uma corda. Então, lembra que quando tem corda, tem a força de tração. Então, aqui ó, você tem uma tração. Vamos chamar isso de tração do corpo B. Sabendo que está em equilíbrio, você sabe que o peso desse corpo deve ser igual à tração do corpo B. Nós já vimos isso em aulas anteriores, ok? Agora, você vai pensar o seguinte, ó, essa corda tem uma tração, mas aqui é uma outra corda. Então, como tem um peso puxando para baixo, aqui terá outras trações. Então, vamos chamar aqui ó, de tração 1 e aqui vamos chamar de tração 2, porque são dois pedaços de corda. Aí, o que eu posso levar em consideração? Que essas trações 1 e 2, elas estão submetidas à mesma roldana, ou polia. Então, eu posso falar que a tração 1 deve ser igual à tração 2, ok? Vamos chamar ambas de simplesmente tração, de T, certo? Agora, por equilíbrio, nós temos que a força de baixo, que é a tração B deve ser igual às forças de cima. Como nós temos duas aqui em cima, nós estaremos somando-as. Então, você vai ter ó, tração 1 mais tração 2. Só que lembra que tração 1 e tração 2 eu chamei de T. Então, substituindo aqui, ó, você vai ter o quê? Ó? A tração B é igual a tração mais a tração. Tração mais tração, duas vezes o valor da tração. Então, aqui a tração B será igual a duas vezes o valor da tração. E aí, passando esse 2 dividindo, nós temos o quê? Que a tração B dividido por 2 é igual a tração. Isso aqui é a relação para uma polia, porque uma polia que eu utilizei aqui, certo? Se fossem duas polias, esse valor de baixo estaria sendo elevado ao valor do n, igual eu havia comentado.
né? Então, essa aqui é a relação para uma polia. Para N polias, então, para N polias, ou seja, 2, 3, 4, 5, 10, quantas polias eu tiver, então, para N polias, você vai ter que a sua tração B sobre 2 elevado a N tem que ser igual à sua tração ou força aplicada, sendo que esse N é justamente a quantidade de polias móveis no seu sistema. E aí, então, eu defini a formulazinha que eu havia comentado com vocês aqui, ó, certo? Então, acabei de mostrar, acabei de provar, né, essa fórmula aqui, ok? E se eu tivesse mais polias? Mesmo esquema, você vai colocando 2 elevado a n, tranquilo? Então, vamos dar algumas utilizações. Por exemplo, em academias, né? Quando você vai numa academia, você que é forte, aí, musculoso e faz bastante exercício, né? Você percebe nos equipamentos, ó, principalmente aqui na parte de cima, que tem um sistema de polias. E essas polias, será que elas são fixas ou móveis? É só olhar, ó, você pode ver que ela está colada diretamente no aparelho. Então, essas polias dos aparelhos de ginástica, elas são todas polias fixas. E é claro, não teria sentido ser polia móvel, né? Porque lembra, a polia fixa, ela muda o sentido da força, mas a força a ser aplicada não é alterada, a quantidade, né? Em relação à quantidade. Se ela fosse móvel, a força seria a metade, né? Então eu estaria fazendo menos força. E não é o objetivo da academia. O objetivo da academia é você fazer a maior força possível para tonificar os seus músculos, né? Pensando na musculação. Tá? Então, se eu ficasse usando polia móvel, eu ia conseguir levantar 1 tonelada. Todo mundo, pô, o cara é forte, mas na verdade não. 1 tonelada com um dedo. Eu conseguiria levantar 1 tonelada com um dedinho, né? Simplesmente desse jeito. Mas então é claro que as polias dos equipamentos são polias fixas, porque eu não quero alterar a força, e sim alterar simplesmente o sentido e a direção da aplicação da força, igual nós já comentamos. Outro exemplo são os guindastes. Estes guindastes, sim, eles trabalham com polias fixas e móveis. Por quê? Porque o objetivo desses guindastes é elevar uma grande quantidade de massa, né? Coisas muito pesadas, né? Bem pesadas mesmo. Então, quando o objetivo é facilitar o levantamento de coisas muito pesadas, eu utilizo polias móveis. Tá? Então, quanto mais polias móveis eu tiver, menor a força a ser aplicada, ou seja, mais fácil será elevar objetos muito pesados. Então, daí a utilização dos guindastes. Outra utilização muito importante é o elevador. Né? Então, o elevador, eles são um conjunto de polias fixas e móveis. Tá? Então, aqui, ó, embaixo estaria o elevador, certo? Que é um dos meios de transporte mais seguros que existem. E aí, na parte superior aqui, ó, você tem uma polia e aí os cabos de aço. Né, ó? Então, essa polia aqui, ela é fixa ou móvel? Bom, ela é fixa no elevador, certo? Mas é claro que se você pensar no telhado, né, aí depende muito do referencial. Mas é todo um conjunto aí de polias. Tá? Então, pensando aqui, ó, nessa polia, ela não está presa no teto, não está presa na parede e não está presa no chão. Ou seja, aqui, ó, seria uma polia móvel, que é justamente a polia que está sobre o elevador. E essas polias aqui de cima, ó, estão no teto. Então, essa aqui seria uma polia fixa e aqui seria uma polia fixa também, certo? Então, essa polia móvel vai dividir a força por 2. Ó. A força necessária a ser aplicada será a metade da força correspondente à massa das pessoas que estão no elevador, contando com a massa do próprio elevador, né? Que tem que levar em consideração isso também. Então, o próprio elevador é um conjunto de polias móveis. Quanto mais polias móveis eu tiver, maior a capacidade de levantamento desse elevador, mais massa eu consigo levar.
Então daí que vem a diferença dos elevadores, né? Esse elevador é 450 kg de máximo de massa. Ah, o outro elevador é 900 kg, o outro elevador é, sei lá, 1000 kg. Então, como que os engenheiros fazem esses cálculos? Justamente fazendo a utilização da quantidade de polias móveis necessária para aguentar a tração sobre o cabo de aço. Porque o cabo de aço também tem uma certa tração. Se eu ultrapassar a tração do cabo de aço, consequentemente ele rompe e aí causa um acidente, né? Mas o elevador ele é muito seguro porque além desses cabos de aço, tem vários cabos de aço. Se estourar um tem outro, se estourar outro tem outro. Então tem, não sei ao certo, mas tem pelo menos 4. E mesmo que todos venham romper, ele tem esses sistemas aqui do ladinho, ó, que é o de freio, tá? Então ele consegue ser freado, né? Principalmente esses mais modernos aí. Então ele chega até cair um andar para o outro, ó, mas aí esses sistemas de freios eles conseguem segurar. Então é bem seguro mesmo, tá? O sistema de elevador. Então embora eu não goste muito de ambiente fechado, né? Eu sou meio claustrofóbico, mas enfim, esse é um ambiente bem seguro, que é um sistema de roldanas. E aí, conforme eu disse, né? A cada polia, então, por exemplo, imagine que você tem esse desenho aqui para você levar em consideração. Qual seria, olha a pergunta, ó, qual seria a força aplicada necessária para eu levantar esse objeto aqui, ó, considerando esse sistema? Então, o que você vai analisar aqui? Ó? Você tem a polia fixa, essa polia fixa não mexe na força. Agora, quantas móveis? Você tem 1, 2, 3, 4. 4 móveis. Tá? Então, a tua força necessária a ser aplicada vai ser o peso dividido por 2 elevado à quarta potência, porque são 1, 2, 3, 4. Então, a tua força vai ser o peso. Quanto que é 2 a 4? Não vai fazer 2 vezes 4, que é 8, tá? 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, aqui, ó, daria 16. Então, aqui, ó, significa que se aqui embaixo dá 16, a sua força aplicada será 16 vezes menor do que a força necessária. Então, por exemplo, se a tua força fosse, sei lá, 1000, a tua força necessariamente aplicada seria 1000 dividido por 16, tá? Porque aqui é o peso que é referente ao objeto, né? Certo, pessoal? Então, é bem simples. Ó. Então, vamos imaginar que o teu peso, para fazer uma continha certa, o teu peso seja 1.600 newtons. Dividido por 16, daria somente a força necessária de quanto? 100 newtons e não 1.600. Perceba que é 16 vezes aqui, né? 16, dividido por 16 o valor, certo? Então, simplesmente você faz essa continha aí. 2 elevado à quarta seria referente a 4 polias móveis. E uma fixa, que essa uma fixa não vai influenciar na força em si, ok? Aqui está mostrando novamente a mesma coisa, né? Ó. Então, aqui, ó, você tem uma polia fixa. A força vai ser igual à força resistente. Uma polia móvel. Então, a força vai ser a metade, ó, dividido por 2. 2 polias móveis. Então, a força vai ser dividido por 4. 3 polias móveis. 2 elevado a 3. Então, a sua força vai ser dividida por 8. E assim, né, sucessivamente, certo? Então, você simplesmente divide a força, novamente falando, pela força resistente ou peso, por 2 elevado a n. E aí, com essa relação, você consegue calcular a força a ser aplicada. Tá bom, pessoal? Exemplo de um exercício, para finalizarmos, um exercício teórico, diz assim: a associação de polias pode oferecer vantagem mecânica para puxar ou içar, levantar, né, objetos muito pesados. Quanto mais polias soltas forem colocadas no sistema, maior será a facilidade de executar a ação necessária. Marque a alternativa correta a respeito dos sistemas construídos por polias. Então, item A.
a força feita para içar um determinado objeto será 32 vezes menor o número de polias, se o número de polias seja igual a 4. Bom, vamos fazer a continha aqui, né? Ó. Então, vamos fazer a nossa continha. Então, você vai ter o seguinte aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, você tem que uma polia divide a tua força por 2. 2 polias divide por 2 de novo. Então, dá 1/4. 3 polias divide por 2 de novo. 4 vezes 2, 8. Então, 1/8. 4 polias daria quanto? Divide por 2 de novo. 8 vezes 2 dá 16. Ou então, você simplesmente faria a continha usando a fórmula. A força será equivalente ao peso dividido por 2 elevado à quarta, que no enunciado que ele falou que é 4 polias, né? Então, aqui você vai ter, ó, força é igual a polia dividido por 16. Então, 16 vezes. E ele falou aqui no enunciado 32, então tá errado. O item B. A quantidade de polias fixas influencia na força do sistema? Não, não influencia. Quem influencia na força do sistema? É a polia móvel, certo? Então, aqui a polia fixa não influencia na força, e sim na direção e no sentido da força, mas o valor numérico da força não. O item C. Cada polia fixa anula a ação de uma polia móvel? Não, nada a ver, tá? Polia fixa e polia móvel, elas não têm uma certa relação, tá? Uma não anula a outra. Então, nem vou ler o resto. E, consequentemente, né, o item D, vamos ver o item D. Os aparelhos da academia utilizam um sistema de polias soltas móveis. Assim, a força feita por uma pessoa corresponde exatamente ao peso do objeto desse aparelho? Bom, não, né? Porque, na verdade, o sistema de polias não é as polias soltas, e sim as polias fixas, que nós já vimos. Então, sobrou aqui para a alternativa E. Todas as alternativas estão incorretas. Ok, pessoal? Então, seria isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha compreendido essa aula, né? Teremos outros assuntos relacionados a isso. Faremos mais exercícios, mas é bem importante que você esteja compreendendo essa primeira parte aí, que é a parte básica. Ok, pessoal? Assuntos que não caem em vestibular. Não caem, despencam em vestibular, tá? Então, é bem importante vocês compreenderem bem esses assuntos. Grande abraço e até a próxima.